Primeiro, os produtos que iremos trabalhar, tá? Pode ser, inicialmente, para a técnica de envelhecimento, pode ser aquelas bases em bastão, que eu já até apresentei para vocês, tá? Essas bases, elas funcionam numa proposta de quando você quer uma alta cobertura, tá? Pode ser base líquida, tranquilo? Pode, lembrando que você tem que esperar ela dar uma secadinha para ficar um pouquinho mais enrijecido, mais durinha o produto, e aí você fazer o traço para criar esse contraste, tá bom? E aí é interessante você utilizar uma bem escura. Esse aqui é o Tropical Escuro. Deixa eu só colocar mais aqui, evidente. Ó, em relação ao meu tom de pele, ele é escuro. E eu tenho uma outra base bem clara. Pode ser base, como eu falei, líquida também, ó. Vou só regular um pouquinho aqui a nossa iluminação. Essa daí é para pessoa translúcida, né? Tipo isso, né? Aí o que é que a gente vai fazer? Sempre que vocês forem trabalhar com aspecto, né, bem mais teatral, imaginem também que você tem que visualizar de longe este efeito desejado. Anderson, eu consigo ter essa referência como criando esses destaques, uma cor bem mais escura e outra cor bem mais clara. A questão de luz e sombra que eu estava comentando com vocês. Sempre se trabalhando com pele madura, a gente consegue identificar quais aspectos. Falem aí, o que é que você identifica numa pele madura? O que é que você consegue ver logo de cara na pele madura? As rugas, né? Os pezinhos de galinha. E Certo? as manchas na pele, que são aquelas manchas mais amarronzadas, arroxeadas. Pelo menos eu Isso. identifico logo de cara isso. Ah, e a flacidez também. Isso mesmo. E Lidiane, o que mais? Lidiane, apareça. O que é que você identifica numa pele madura? A gente não O tá te áudio dela ouvindo. tá fechado. Pronto. O microfone tá fechado. A Agora deu velhice certo. mesmo. Ela defende... A velhice. É o que, Lidiane? Eu não entendi. A velhice. A velhice, né? Bem sucinta, ó. Ai, ai, não te aguento, não. Mas é isso, tá? Basicamente, o que é que são essas manchinhas mais escuras, mais amarronzadas, digamos assim, tá? Elas são melasmas. Melasma devido ao tempo, devido ao sol, exposição excessiva, aos cuidados que às vezes não é feito continuamente no período de certa idade. E aí, o que é que eu consigo identificar? São características de pele, de certa forma, mais frágil, tá? É uma pele que tem uma coloração também clara, é uma pele, na verdade, muito fininha, muito sensível, e aí você tem também que trazer essas características para dar também essa profundidade. Uma coisa que eu acho bacana de fazer, certo? Eu vou pegar sempre pela minha pele ser um pouquinho mais clara, ou eu vou fazer o inverso, tá? Aquelas ruguinhas que geralmente a gente tem aqui nesses cantinhos, a gente vai criar com a nossa base escura. Anderson, mas se a pele da modelo ou até mesmo da minha cliente for uma pele negra retinta, mais escura, eu faço o inverso. Eu vou fazer essas expressões com a base mais clara, tá? E aí eu vou pegar, ó, de uma forma simples, vou pegar aqui, ó. Pode ser com pincel, tá, gente? Tem problema não. Você vai pegando um pouquinho do produto, aí o que é que você vai trabalhar nessa região? Principalmente onde você tem expressões. Expressões são localizadas nessa região de olho, centralização de testa, os bigodinhos chinês, e aí você vai fazer isso, ó. Você vai começar a ter esse contraste, tá? Deixa eu só fazer aqui, ver se fica bem melhor. Deixa eu botar meu espelho. Deixa eu diminuir um pouquinho essa luz. Realmente essa base é bem escura para ti. Aí a gente vai fazer o quê?
clarear depois. Tá vendo essas linhazinhas que não pegaram o produto? Aí a gente vai concentrar o quê? A nossa iluminação, tá? E aí vamos nós, trabalhando do outro lado. É para como se fosse ficar a pele com essas manchinhas mesmo, tá bom? As bolsas que a gente sempre vê em pessoas idosas abaixo do olho, a gente vai criar com sombra. E aí, ó, expressão sobre testa. Vai fazendo as famosinhas caretinhas, tá? Não necessariamente eu precise sempre fazer, mas no processo inicial, eu quero que vocês vejam que facilita muito na hora de criar. Ó a minha expressão na testa. Certo? Bem Aqui, ó. marcada. E aí eu vou fazendo tudo no nariz, bigodinho chinês. E aí sim, eu vou trabalhar com propósito agora de sombra, tá? Deixa essa base ser concentrada nestas regiões, sem problema algum. E aí eu vou pegar aqui a minha paletinha de sombra. Sempre que vocês forem trabalhar com essa parte de olheira, tá? Vocês vão tentar também concentrar ela nestas regiões aqui, certo? Não pulem muito porque vai ficar muito esquisito. Pincelzinho fofinho. Vou pegar o meu marronzinho aqui, ó, bem mais frio. E aí a gente vai começar a trabalhar com essa proposta, tá? Qualquer dúvida, podem ir falando. Minha pele já está preparada, então a gente já inicia nesse processo de criar essas bolsinhas, certo? Ó, vamos escurecendo e depois a gente vai dar uma iluminação e realce. Vai fazendo no contorno de todo o olho, porque nessas regiões eu também vou iluminar posteriormente. A gente vai realçar essas bolsinhas, ou melhor dizendo, as olheiras da minha cliente, tá? Anderson, eu percebi que como essa paleta é muito pigmentada, eu percebi que tu pegou bem pouquinho, É né? pouco, Bem é pouquinho, porque senão pouco. ia ficar um tapa, né, na cara. Se você pega muito, é por isso que às vezes as pessoas dizem, eu não sei utilizar determinada paleta, porque tem umas pigmentações que elas são muito fortes. Então, essa aqui em todas as cores, ela tem essa proposta, ó. Então, eu já deixei esse aspecto bem mais pesado. E aí eu vou criar algumas iluminações, algumas linhas para projetar como se fosse aquelas bolsas mesmo, tá? Em que altura tu tá pegando o pincel? Pra eu ver. Aqui, ó. Quase lá no final, né? Quanto mais na pontinha do pincel você pegar, o movimento é mais suave. Quanto mais você pega aqui, o movimento é de precisão. Automaticamente você precisa ter, digamos, de certa forma, um domínio para não ficar... Por exemplo, quando eu pego aqui, ó, eu faço isso com o pincel, as cerdas no meu pincel, ela não dobra muito. Quando geralmente você pega aqui, a primeira coisa é uma pressão extra, e aí você sente uma dificuldade. Não é que você não possa fazer isso, mas você inicialmente vai entender que quando as cerdas estão assim, você começa a esfumar, fica um borrão. E aí você pega, vai fazendo, ó, movimento mais suave, porque o processo de esfumado ele vai fluir mais fácil. Quando você pega muito aqui, você vai tendo uma maior dificuldade porque você vai concentrar a mão e você está colocando muita pressão, muita força, e não precisa. No esfumado é pegar, por isso que às vezes tem pessoas que pegam o pincel e ficam fazendo assim, a gente acha que a pessoa não quer fazer, que não quer trabalhar, não, é porque realmente precisa dessa leveza. Porque se você botar muita força, o negócio meio que desanda. Anderson, eu tô doida por uns pincéis desses de esfumar, que a gente sabe que tem vários, né? De Aham. tamanhos diferentes. Eu só tenho um. E aí Uhum. eu tô doida por um kit da Macrylan, mas eu continuo achando caro. Eu queria saber se tu sabe de alguma outra marca que é mais barato, mas que seja O da tão bom. Macrylan é aquele que vem 6. Isso. Quanto é que tu tá vendo? Eu tô vendo ele de 60 a 80 reais, por aí. É mesmo, né, mano? Tu acredita que eu comprei o meu, mas também foi antes dessa pandemia, né? Foi uns 40 e pouquinho. Se eu Eu, souber de alguma loja que tá nesse valor, eu te passo, porque eu tenho esse kit, eu gosto muito dele. porque eu fui olhar o da Ei, Dai Makeup e é 700 reais, né? ei, gêmeos. Ei, gêmeos. É. Ei,
Oi, Lediane. E tem uma loja chamada Make Up. Lá os pincéis estão todos de promoção. Você pode comprar na unidade e pode comprar no kit. Onde é, Lediane? Aqui no Ceará. Tu sabe o endereço direitinho, depois tu passa, porque aí é bom, né? Pra gente ter uma referência de comprar. Sim. Eu comprei um pincel da Macrylan de R$ 4. Tá Aí já barato. ajuda, né? Aí também tem kit mais caro, tem kit mais barato, né? Mas lá sempre tem desconto. A partir de R$ 50 tem desconto. O Bom único que eu tenho, o único que eu tenho para esfumar olhos e que eu faço o verdadeiro milagre com ele é o da Mary Kay, Eu sei. né? Eu Porque aí sei. eu esfumo todas as sombras com apenas um. Olha que coisa. Eu comprei um kit da Macrylan lá de R$ 28. Foi mesmo. Foi. Está aí, viu? Vale a Aqui, ó, pena. que eu tenho. Eu sei. Eu sei, tô Apenas um. vendo. Uhum. Mas é bom, viu? Você, na verdade, ter essa proposta porque ajuda muito. Ó, tô marcando um pouquinho o bigodezinho chinês, Sim. com sombra. Pincel eu mudei só para ter mais precisão, mais fininho, tá bom? Esse pincel, gente, às vezes quando eu não tinha, eu usava, sabe o quê? Cotonete. Hum. Ele funciona muito com essa proposta de cotonete. Por quê? Ele tem a base bem durinha, ó, ele é duro mesmo, ó, duro. E aí ele tem essa proposta de ser um pouquinho mais arredondado, como se fosse um lápis, só para dar acabamento, principalmente nessa base inferior de olho. E aí as pessoas, na verdade, às vezes sentem um incômodo por fato dele ser durinho, é melhor porque você arrasta o produto e ela não sente, digamos, aquele excesso de sombra e ela não fica piscando. Então é tranquilo. Esse é aquele pincel lápis, Isso, o ó. povo chama. Isso. Hum. E aí você vem fazendo a bordinha do nariz, que o nariz de pessoas mais idosas também tem essa proporção, né? Isso que tu tá fazendo no nariz é para dar uma aumentada ou é só para Isso é dar uma para dar uma enganada? caída, para ele literalmente cair um pouco. Ó, tô vindo até a bordinha, só acompanhando o desenho, a bordinha eu tô, ó, fazendo aqui na frente e tô marcando bem essa pontinha. Ó. Certo? Deixa eu só ver aqui. Ó, marcando essa pontinha. E aí depois eu vou dar só uma esfumada, mas inicialmente eu estou marcando. Deu uma ilusão Aí, ó, legal. tá vendo essa... Oi? Deu uma ilusão bem legal. Né? Aí daí eu tenho essas regiões, ó, onde estão clarinhas, vou pegar um pincel, pode ser o chanfrado, que eu tenho aqui, ou pode ser esses pincéis, tem algumas pessoas que gostam de utilizar esse para delinear. Fica à vontade também. Vou usar aqui o chanfrado com a base mais clara, que eu tenho, e aí eu vou naquelas regiões onde na aplicação da minha base, onde não pigmentou, onde eu fiz aquelas expressões, aquelas caretinhas, eu vou colocar ó, o tom bem mais claro. E aí vai depender muito. Anderson, é interessante eu ter uma iluminação, em que regiões? Gente, geralmente, o que é que acontece? Linha de expressões foi como a gente falou. Em relação também as expressões, né, os pezinhos de galinha, bigodezinho chinês, as bolsas, né, abaixo dos olhos. Depois, tudo é questão de quê? De criatividade. Você vai colocando aonde você acha evidente, tá? Ó, você vai criando aqui os pezinhos de galinha e vai fazendo. Sempre analisando também a estrutura. O que é que você quer demonstrar com essa maquiagem? Ah, eu quero deixar isso bem mais evidente, bem marcado. Depois que você vai fazer, ó, aí eu vou criar várias ondinhas aqui nessa minha bolsa, tá? Minha olheira. Vai esfumando já um pouquinho as bordas para não ficar tão grosseiro. Ó, e aí eu vou marcando agora o quê? Expressões aqui de testa, ó. Tá vendo aqui minha testa? E eu só venho acompanhando, ó. Acompanhei uma, vou lá e acompanho a outra. Eu tenho duas expressões aí.
Tenho mais, tem uma aqui no meio. Eu tenho que elas entram aqui para dentro do olho. E vocês vão criando. Sempre analisem dessa forma. Por que que eu sempre gosto de fazer essa proposta também? Às vezes, quando você pega um rosto sem fazer essas expressões, você não tem ideia de onde localizar. Quando você faz essa expressão, e é legal que você faça em você, para ter um direcionamento, porque depois fica mais fácil você utilizar em qualquer outro tipo de processo, tá? Vamos lá, pezinho de galinha aqui. Na lateral aqui também. E aí eu vou trabalhando as bolsinhas. Qualquer dúvida podem ir perguntando. E tudo que eu quero enfatizar, tudo que eu quero que apareça, eu dou uma iluminada. Tá vendo essa região aqui do bigodinho chinês? O que é que eu vou criar dentro? Uma iluminação, para que ela fique bem mais evidente. Aqui eu vou criar uma iluminação, e aí eu vou já esfumar. E aqui também eu vou criar outra iluminação para dar profundidade, ó. Aí eu faço só isso aqui, ó. Esfumo. Este pouquinho. Vou esfumar este também. Se você quiser, pode colocar isso aqui por fora para deixar essa ruga bem mais fina. E no nariz também, da mesma forma. Vou, ó, iluminar a abazinha do nariz que eu fiz. Porque a aba do nariz, ela, para dar maior largura na expressão, eu vou lá e aumento também, certo? Vou já fazer aqui uma bochechazinha, uma expressão caída, tá? Tudo eu tô fazendo com base, uma sombrinha marrom e material que a gente tem da nossa social, tranquilo. Tirem sempre a saturação de umas linhas muito definidas para dar uma realidade, ó. Essa partezinha que eu fiz aqui, eu vou iluminá-la bem aqui no centro. Eu não tenho linha, mas eu preciso iluminar para criar também esse destaque. Ó, criei esse destaque. Se você quiser, pode esfumar com pontinho de dedo. E aí você tem esta referência. Depois eu vou criar aquelas manchinhas que a gente falou, tá? Aquelas marquinhas de melasma. Do jeito que eu fiz aqui, eu vou trazer mais linhazinhas de expressões. Vou marcando. Vou marcando aqui, tirando o excessozinho aqui da minha sobrancelha. Agora eu vou lá para minha testa, onde eu tenho também excessos de linhas de expressões. Ó, aqui tem uma. Franze de novo e marquei. Na minha testa, franze de novo e aí, ó, venho e marco. Depois eu vou dar o acabamento com a minha sombra, tá? E aí você pode criar quantas linhas você desejar. Por que que eu já estou clareando? Porque na hora de criar ou escurecer, eu na verdade já sei aonde utilizar esse produto, tá? Fiz a utilização da minha base. Agora eu vou pegar o meu pincelzinho lápis, pegar o marrom e fazer as transições pelas bordas para dar maior profundidade, como eu fiz aqui com o meu bigodinho chinês, tá bom? E aí eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho abaixo dessa bolsa. Vou esfumar com um pouquinho de sombra. Cuidado para não apagar a linha da base, um corretivo que pode ser utilizado. Se apagar, você refaz, tá? Sem problemas. Regiões que são muito expressivas, pode utilizar o mesmo pincelzinho chanfrado ou utiliza um pincel de delineado para dar essa profundidade aqui.
E vamos nós. Alguma dúvida, gente, até agora? Tranquilo. Tranquilo. É só criar essas contraste para dar aquele aspecto literalmente de ruguinha. Você às vezes dá uma analisada um pouquinho de longe, verifica e vai trabalhando onde precisa mais, onde precisa menos e dando este efeito, ó. Bordinha aqui, vou esfumando, minha olheira. Lá em cima na minha testa, eu vou começar a trabalhar também. Ó, peguei muito produto, ó, na minha testa. E aí eu vou dar só uma esfumada agora. Se aparecer muito a questão de pigmentação, você vai lá e dá uma apagadinha com o seu tom de base ou até mesmo corretivo mais claro. E aí vamos nós. Tudo é questão de prática, ó. Vai desenhando do que você já tem, depois você vai dando profundidade e acabamento com a tua sombra. Basicamente, a questão de luz e sombra é isso, mas às vezes pega porque se você não tiver um direcionamento de como começar, você vai ficar um pouquinho perdido, tá? E aí você vai lá, desfaz e vamos começar tudo de novo. E aqui também, né? Que é bem legal você enfatizar essas ruguinhas de testa, de encontro de sobrancelhas. Tá vendo essa região que eu fiz aqui, ó? Vou dar só uma esfumada de tons escuros com a minha esponjinha. Você pode dar uma esfumadinha aqui de leve, nada de arrastar produto, é só para tirar um pouquinho mais essa saturação. E agora eu vou fazer o quê? As minhas linhazinhas de expressões. Geralmente, o que é que acontece? As bochechas, elas são um pouquinho mais caídas e aí você vai criando. Deixa eu fazer outra aqui. Trabalhei com a basezinha agora mais clara, para vocês verem. Eu acho que não tá dando para ver no vídeo, mas vou pegar aqui a escura, aí vocês veem melhor. Ó. Tá dando para ver, gente? Ou não? Bem levezinho. Bem leve, né? Pronto. Quando eu trabalhei com essa base, aí eu venho com o quê? Meu pincelzinho marrom que eu utilizei, e aí eu vou dando o quê? Maior profundidade. Esfumando um pouquinho para criar como se fosse uma bolsa, tipo a olheira abaixo dos olhos. A região aqui dentro eu vou iluminar com a minha base clara, tá? Uhum. Ó, agora eu vou pegar a minha base clara e vou aplicar para dar esse contraste, essa iluminação.
Pegar só a esponjinha tirando o excesso. Ó. Tá vendo, ó? Não tem uma expressão já de bochecha caída? É esquisito no primeiro momento, mas é esse o processo, tá? E aí você pode fazer um pouquinho mais, vindo um pouquinho mais para fora, para dentro, tá? Que eu tô fazendo aqui olhando pro espelho, por isso que às vezes eu fico olhando pro lado, gente. Só devido a isso. E aí, ó, eu tenho uma bochecha já meio que caída, como se fosse aquelas pelezinhas. E aí você vai trazendo. Do outro lado, só para mim ter uma referência, vai ser mais ou menos aqui. Isso. E aí eu vou trazendo também nesse formato. Marquei com a clarinha e eu venho com a escura para dar profundidade. Basezinha escura. E aí eu venho embaixo dessa linhazinha branca, ó, embaixo dela. Embaixo e na outra também. Depois que eu fiz isso, eu vou esfumar essa linha de baixo. Posso já pegar e esfumar junto com a minha sombra marronzinha. Para ficar do tom dessa minha expressãozinha aqui que eu tenho. E aí depois, nessas regiões aqui, eu vou colocando o branco. O branco na base mais clara. Por que que eu geralmente faço isso? Sabe daquelas expressões, daquelas manchinhas na pele? A gente vai concentrar elas aí, tá? E aí agora eu vou pegar a mais clara e trazer essa iluminação. Ó, minhas bochechinhas caídas, né? E aí, o que é que eu vou trazer agora de realidade? Em relação à testa, tranquilo. Sempre que eu for trabalhar com pessoas, né? Caracterização de idade, eu vou também trazer, gente, o pelo, né? De orelha é ótimo. Se for barba, se for cílios e se for também a sobrancelha. Lembrando que, sabe aquelas escovinhas? Pronto, tá aqui. Aquelas escovinhas aqui, ó. Elas funcionam justamente para você fazer isso, ó. Pega um pouquinho. Minha sobrancelha, ó, como ela é bem mais expressiva, escura, e eu vou agora, ó, com a base mais clara, tá? Ó, deixando esse grisalho. Anderson, posso pegar corretivos bem mais claros? Pode, só toma cuidado para, quando você for apagar, utilizar com essas escovinhas. Tá vendo como eu deixei ela bem branca? Não tem problema. Pega um pouquinho do preto, só por cima, ó. Da base escura, desculpa. Só por cima. E aí eu tenho uma base. Deixa eu diminuir aqui a luz. Ó. Aí eu tenho uma sobrancelha bem mais ralinha, que são as sobrancelhas de senhoras de idade, de senhor de idade, que quase não aparecem devido a quê? Ao tempo, às vezes não tem pigmento nessa sobrancelha, e aí a gente precisa dessa expressão também, tá? Ó, sobrancelha aqui, e vamos nós. Ó, trabalhando por um pouquinho desse grisalho. Certo? Ó. E aí, Anderson, o meu olho, da mesma forma, com a base ou com corretivo, você vai, ó, fazendo esse processo aqui também.
deixando aqui tudo branquinho. Deixa eu só pegar aqui e ver se eu consigo um corretivo bem mais claro, que aí vocês conseguem visualizar bem mais fácil. Se tiver, por exemplo, sabe o Clau que eu falei? Ó, Uhum. funciona também, tá? Para deixar ele bem mais claro. Deixa eu só pegar aqui também. Corretivo, ó. Clarinho. Embaixo também. Aí, o que eu faço com a barba? Mesmo processo. Pega lá e vamos lá. Deixa ela grisalha. Ah, Anderson, mas eu vi que você não fez nada na boca ainda. Ainda não tinha feito. Aí a gente faz aquele biquinho, né, das selfies, que vocês adoram de tirar selfie fazendo biquinho. Ó. Aí quando a gente abre, ó, ela fica com esse aspecto ressecado. Tá vendo? E aí o que é que você vai fazer? Pega a basezinha preta, e preta não, né? Escura, e você só vai dando maior profundidade. Do mesmo jeito que a gente estava trabalhando com a anterior. E aí você vai fazendo este processo, né, de contraste, atribuindo também ao personagem, certo? Isso é muito interessante quando você tem essas possibilidades de trabalho. Pode ser feito com a sombrinha marrom? Pode. Deixa eu fazer aqui para vocês verem. Ó, sombrinha marrom. Aí eu estou marcando. É aleatório, viu, gente? Porque não é aqueles dentes das caveirinhas, não, tá? Ó. Depois que você fez isso, lembra lá das manchinhas da minha pele? Nessas regiões que a gente deixou claro, ó, com a sombrinha. Daqui a gente pigmenta, já já a gente vem tirando mais. A gente vai já dar uma esfumada com isso aí. Depois que a gente fez isso, ó, essas manchinhas, pincel sem nada, você vai, ó, só esfumando bordas. Bordas. Com o mesmo pincel. Ó. E aí, se tiver muito pigmento, você tira o excesso com o dedo. Do mesmo jeito do outro lado. Vamos botar aqui uma no nariz. Ó, certo? E aí, Anderson, e o cabelo que você disse que ia deixar assim porque ia ter um negócio? Do mesmo jeito, ó, deixa eu só colocar aqui para facilitar, ó. Pega aqui e vai fazendo, ó, este movimento de grisalho.
Mesma coisa. Tem produtos específicos para a gente passar no cabelo para fazer esse efeito, né? Nos pelos, no cílio? Tem. Só que quando a gente não tem, vai desse jeitinho mesmo, tá? Porque às vezes o produto é muito caro, às vezes você, na verdade, tem certa dificuldade de encontrar que não é em todo local, e aí você vai tendo outras alternativas que eu gosto sempre de colocar. Às vezes a gente não está fazendo ou não fez por causa disso ou daquilo, mas não, aqui a gente faz com o que a gente possui. Ó, tô fazendo aqui esses grisalhos bonitos. Anderson, Oi. a maioria dos homens, quando fica idoso, eles têm essas entradas aqui. Tem algum truque também feito para que você vai fazer, não sei, para evidenciar essas entradas? Tem, você clareia. Lembra lá Também da minha faço. basezinha clara, ó? Você Uhum, vai, ó, iluminar bem mais essa região, ó. Ó essa e olha essa aqui, ó. Tô só sim, esfumando um pouquinho, ó. Tá vendo? sim, Ela que já é dá esse clareada. destaque. E aí você pode vir com ela, ó, com a base mais clara, para cima mesmo do cabelo, ó. Pode vir mesmo, ó, para cima mesmo aqui do cabelo, que além dessa entrada da calvície, vai ficar bem mais, ó, evidente. Ó, olha esse aqui, Sim, certo? com Pode certeza. entrar sem problema, tá? Porque isso aí vai dar essa evidência. Deixa eu só fazer aqui do outro lado. Ó, entra bem mesmo, porque aí você vai apagando também essa raiz do cabelo. Ó. Depois de tudo isso aqui feito, que eu não usei, né, a esponjinha, usei o dedo. E aí eu vou fazer o quê? Pego um pó, vou selar tudo. Anderson, meu pozinho pode ser aquele solto? Pode, deve. O interessante é utilizar um pozinho translúcido, que é aquele branquinho ou um tom mais claro. Por quê? A pele de uma pessoa idosa, ela não tem, digamos assim, uma pigmentação uniforme. Ela sempre tem um aspecto mais claro, branquinho, né? E aí você vai pegar um pincel com um pouquinho do meu pozinho solto, ó. E aí você só vai, ó, depositar. Você não vai arrastar nada. Por quê? Esse depósito, ele vai fazer com que toda essa região que você trabalhou de base, sombra, ela vem a fixar. Depois que você aplicou, você na verdade pode fazer esse movimento espalhando ou só polindo. Mas até então você inicia a aplicação desta forma. Anderson, quando eu for depositar o pó, sendo ele translúcido ou não, eu tenho que fazer aquelas caretinhas de novo para Não, evidenciar? não, não precisa. Porque aqui, ó, eu tô fazendo só fechando mesmo o olho, né, para não cair mais. Eu não precisa fazer mais as caretinhas não, ó. Porque já está tudo evidenciado. Tá vendo as minhas linhazinhas de expressões? Elas já Uhum. estão tudo marcadinhas. E aí você não precisa mais fazer, porque como já está feito com a base, que o pó, por exemplo, ele não vai te dar essa amplitude de apagar, porque é um produto cremoso. Ele pode, na verdade, deixar um pouco mais fraco, mas apagar de vez não vai. E aí, quando você coloca o pó para ele, na verdade, fixar, tudo que você tem de processo cremoso vai te ajudar se precisar evidenciar ou não, mas dificilmente isso acontece. E aí a nossa proposta, ó, em relação ao envelhecimento, se você olhar um pouquinho de longe, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a luz. A gente vê que eu tenho um rosto bem marcado, eu tenho umas linhazinhas de expressões de bolsas, aquela pele já mais caída, eu tenho esse cabelo grisalho, eu tenho essas entradas evidentes. E aí eu, na verdade, consigo moldar com essa proposta. Com o látex. O látex é como se fosse uma cola, né? Ela é uma cola de fixação, só que você aplica, faz a expressão e ela vai criando essas ruguinhas. Ela já fica com essas ruguinhas. Na hora que você faz isso, elas aparecem tudo porque ela cria uma película, mas essa película ela tá
com o produto, aí o produto ele dá meio que uma amassada, então fica com essas expressões bem mais evidentes. Então, no látex, ele tem essa proposta. Usou o látex, fez o que você tinha de fazer de expressões, aplicou o teu processo, né, de selar com um pouquinho de pó para deixar ele mais seco, e aí você já tem essa sua expressão. Mas em relação a esse processo também que é teatral, que é focado também nisso, ajuda muito. Certo? Certo. Mais alguma dúvida, gente? Minha não. Não? Leidiane, alguma dúvida? Leidiane. Leidiane, mulher, aparece. Leidiane tá bem dando comida pro mascote, né? Gente, então seria isso. Não tem tanta dificuldade na realização dessas propostas. Eu acho que dá para fazer tranquilo. Apareceu, Leidiane? Eu estava aqui olhando você se maquiando. Vigia, vigia. E aí, achou difícil? Tem alguma dúvida? Nessa maquiagem é mais fácil. É mais fácil, né? E aí você vai trabalhando com produtos que vocês possuem, não é tão difícil. Eu acho que também é uma proposta bem bacana de se trabalhar, certo? Certo. Então, qualquer coisinha, estaremos lá no grupo. Vou colocar lá também as fotos para vocês verem como é que fica o efeito, para que vocês consigam também reproduzir. Façam, Anderson, não queria fazer em mim. Tenha lá o Face Chart. Tem, na verdade, lá, pega uma folha em papel, desenha como se fosse um rostinho, e aí você faz, porque isso ajuda também você trabalhar a técnica, tá? A técnica de luz e sombra, ela parece ser uma coisa muito, digamos assim, simples. Mas acreditem, eu para pegar essa técnica eu demorei um pouco, porque eu achava sempre que era fácil, na hora de fazer eu ficava muito enrolado. Alguns detalhes eu consigo perceber que outros profissionais adoram trabalhar ela e tem uma nitidez, ficam muito assim, o resultado muito nítido e você fica realmente impressionado, mas eu acredito que com o treino e com a prática, o treino e prática, isso vai funcionar também, certo? Certo. Pois seria isso. Vamos tirar nossa foto, né, Leidiane? Apareça de onde esteja, Leidiane, para tirar nossa foto. Cadê o Elmo, gente? Pois é, o Elmo tá numa reunião ainda, eu Vamos acho. Deixa eu botar já ver. ele naquela picturazinha, né? Igualzinho Não da última, é? né? Aham. Acho que ele tá lá, não tá na reunião. Vamos nós, né? Aparecer, deixa eu De abrir foto aqui. bem bonita, vai, arrasa. Eu, velho, e vocês tudo novo, né? Vamos nós. Foto. Deixa eu só ver aqui se salvou, tá, pessoal? Só um instante. Não, salvou não, que apareceu um negócio aqui de uma tela. Trava no sorriso amarelo e bora. Trava no sorriso, vai. Deixa eu ver se deu certo. Pronto, deu certo, viu? Tá lá no grupo. Então, tenham um bom dia, uma ótima semana e mais, pratiquem, tá bom? Não fiquem parados aí, porque senão o negócio não anda, tá? Beijo. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Tchau.